Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Acompanhe os assuntos de hoje. Superlotação em emergências dos hospitais públicos de Porto Alegre reforçam necessidade da vacina da gripe. Indústria brasileira cresce pelo terceiro mês seguido e acumula alta de 3,1% no primeiro trimestre do ano. E clima mais frio desafia a prática de atividade física. Especialistas alertam para os perigos do sedentarismo para o coração. É agora no CNT Notícias RS. O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova situação de emergência causada pelo vírus da gripe. Em Porto Alegre, a emergência de 4 hospitais de alta complexidade funciona acima da lotação máxima, com atendimento improvisado aos pacientes. A situação reforça a necessidade de vacinação contra a doença, que previne casos graves. Com a chegada das estações mais frias, a gripe volta a circular com mais força. E é nesse momento que a vacina se torna uma das principais formas de proteção. A campanha de 2026 começou em todo o país com a missão de alcançar milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. O que é mais comum é a gente ter um quadro febril, com dores no corpo e sintomas respiratórios associados. Então, tosse, coriza, pode ter falta de ar nos quadros mais graves. Então, esse é o quadro típico. Muitas vezes não dá para distinguir de outros vírus só com a clínica, né, só com as características dessa apresentação. Mas existem testes diagnósticos específicos que podem ser utilizados de imunofluorescência, de biologia molecular, ou muitas vezes o médico vai tomar a decisão a partir dos seus sintomas clínicos, qual é o melhor manejo para você. Ao todo, o público-alvo da campanha é de quase 80 milhões de pessoas. Para isso, o governo adquiriu quase 70 milhões de doses que estão sendo distribuídas aos estados. A campanha segue até o dia 30 de maio. A vacina da gripe é atualizada todos os anos para proteger contra as principais cepas do vírus. E os resultados são importantes. O imunizante pode evitar entre 60% e 70% dos casos graves e das mortes. O vírus influenza, ele sofre mutações constantes. Então, a vacina que você recebeu o ano anterior e anos anteriores já não funciona mais, porque o vírus ele vai sofrendo essas modificações e as vacinas elas vão sendo atualizadas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, contemplando as cepas novas com essas mutações. E aí, se a gente recebe essa vacina atualizada, todos estarão mais protegidos e vão ter a produção de anticorpos protetores contra a doença. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas tiveram síndrome respiratória grave no Brasil. E neste ano, até março, já são mais de 14 mil casos e centenas de mortes. Em boa parte das situações, o vírus da gripe está entre os principais responsáveis. É bom sempre lembrar o que a gente está evitando com a vacina. Estamos evitando principalmente as formas graves. Então, a insuficiência respiratória aguda, mais importante, você precisa ficar na ventilação mecânica, precisa de internação prolongada, muitas vezes em UTI. Então, não é que você não vai ter nenhum resfriado, porque a gente tem vários outros vírus que podem causar sintomas de resfriado, sintomas de gripe, porém, os quadros graves por influenza, a gente tem a evidência clara de que a vacina é extremamente importante. A vacinação é gratuita pelo SUS e prioritária para grupos mais vulneráveis. Os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, idosos, povos indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, da educação, das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente ou com doenças crônicas, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros e portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Mas a proteção não é individual. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus e maior a segurança para toda a população. Entre crianças de 6 meses e 6 anos de idade e idosos acima de 60 anos que nunca receberam essa vacina, ela deve receber em 2 doses com intervalo
de 1 mês entre as doses. E as pessoas e crianças que já receberam essa vacina devem receber uma única dose. A orientação é procurar uma unidade de saúde e garantir a proteção, principalmente para quem faz parte dos grupos prioritários. A seguir, a gente traz os números da indústria, que registrou estabilidade no primeiro trimestre. Voltamos já. A indústria brasileira fechou o primeiro trimestre do ano com um sinal de estabilidade, mas ainda mantém uma trajetória de recuperação. Segundo o IBGE, a produção industrial variou 0,1% em março. É a terceira alta seguida, o que faz o setor acumular um crescimento de 3,1% nesses primeiros meses de 2026. Na comparação com março do ano passado, o salto foi maior, 4,3%. E com esse resultado, a indústria agora está 3,3% acima do nível de antes da pandemia. Mas para quem olha o histórico, o setor ainda está quase 14% abaixo do recorde alcançado lá em 2011. O gerente da pesquisa do IBGE destaca o desempenho dos bens de consumo duráveis. O movimento de maior dinamismo na passagem do último trimestre do ano passado para os 3 primeiros meses desse ano foi verificado em 3 das 4 grandes categorias econômicas, com destaque para bens de consumo duráveis, impulsionado pela maior fabricação de automóveis, e em bens intermediários, por conta do maior dinamismo observado em produtos derivados do petróleo e setor extrativo. O que puxou o resultado para cima em março foi principalmente o setor de derivados de petróleo e biocombustíveis. Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o 4º mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos, que cresceu 4% nesse mês e eliminou dessa forma a perda de 1,5% registrada no mês anterior, observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes. Os produtos químicos também ajudaram com alta de 4%. Na garagem dos brasileiros, o reflexo aparece. A produção de veículos subiu 1,1% no mês. Já quando olhamos para as perdas, o setor de bebidas caiu quase 3%. E o de aparelhos elétricos recuou 3,9%. Móveis e roupas também produziram menos em março. Bebidas e máquinas, aparelhos e materiais elétricos exerceram os principais impactos na média da indústria. O setor de bebidas, que foi pressionado pela menor produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, interrompeu em março de 2026 3 meses consecutivos de crescimento na produção. Já o setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos teve como impactos negativos importantes os recuos verificados em eletroportáteis domésticos e bens de capital voltados para o setor elétrico. Vale o destaque que essa atividade intensificou a magnitude de perda que já havia sido observada no mês de fevereiro. No próximo bloco, a gente fala de como o frio influencia na disposição para as atividades físicas e os impactos no coração. Fique por aqui. Com a queda das temperaturas, manter uma rotina de exercícios fica mais difícil. Mas o alerta é sério, o sedentarismo pode trazer consequências graves para a saúde do coração. O frio chega e com ele a preguiça de se exercitar. Mas o que parece inofensivo pode esconder um risco importante. O sedentarismo já é considerado uma doença, está diretamente ligado a problemas cardíacos. O sedentarismo é, de fato, uma doença catalogada na Classificação Internacional de Doenças. Ela tem um número, ela tem um CID, e é considerada uma doença porque, de fato, as suas repercussões são inúmeras. Elas são metabólicas, elas são cardiovasculares, elas são osteoarticulares, ou seja, nós podemos ter alterações
desde aumento do risco de diabetes, aumento do risco de doenças articulares, de artrose e também de infarto, de AVC e de tudo aquilo que tem relação com a obstrução dos vasos. Segundo especialistas, não basta estar em movimento no dia a dia. Atividades como limpar a casa ou caminhar sem intensidade não substituem exercícios físicos estruturados. O frio, inclusive, é um momento agradável de se fazer exercício, obviamente agasalhando-se adequadamente, depois a gente pode ir tirando os agasalhos conforme a necessidade. E essa incidência aumentada de doenças cardiovasculares do inverno pode ser bastante cuidada ou minimizada se nós fizermos avaliações médicas periódicas, com avaliação de pressão arterial, com teste ergométrico quando indicado, ou seja, de fato uma rotina pré-atividade física vai garantir ou vai reduzir muitíssimo o risco de que haja algum problema relacionado à atividade física. Mas no frio, esse hábito fica ainda mais desafiador. Dados do Ministério da Saúde mostram que a prática de exercícios pode cair cerca de 30% nos dias mais gelados. O número mágico aqui é 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Este é o mínimo que nós deveríamos fazer, pelo menos 5 vezes por semana é o ideal, e aí 30 minutos por dia. Isso não precisa ser cumulativo, quer dizer, você pode fazer 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, mas o ideal é pelo menos 30 minutos por dia de atividade física, sendo esta atividade física algo que deve ser feito num misto de atividade aeróbica e exercício resistido. Se nós conseguirmos fazer 150 minutos de atividade aeróbica, este é o ideal, somado a pelo menos 2 vezes por semana de atividade de musculação, de atividade resistida, porque cada vez mais a gente percebe que os exercícios isométricos são bons não só para ganho de músculo, mas também para a própria saúde cardiovascular. Com o avanço da idade, o corpo também perde massa muscular, um processo que aumenta o risco de quedas e complicações na terceira idade. Por isso, mesmo nos dias mais frios, manter o corpo em movimento é mais do que uma questão de disciplina. É um cuidado essencial com o coração e com a vida. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.